Eu achava que já tinha aprendido a conviver com o desprezo da minha família. Cresci sendo a filha errada, a que nunca agradava, a que sempre precisava provar algo. Mas naquela noite, quando cheguei à casa dos meus pais depois de um compromisso de trabalho, percebi que eles tinham ultrapassado um limite que jamais poderia ser ignorado. Meus filhos estavam chorando, vestidos de garçons, servindo a própria família como se não valessem nada. O que ouvi em seguida mudou tudo dentro de mim. Naquele instante, entendi que não era mais sobre mim, era sobre proteger quem dependia de mim. E a decisão que tomei depois disso fez meus pais e minha irmã pagarem um preço que nunca imaginaram. Se você acha que família pode tudo, espere até ouvir essa história até o fim. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Sempre soube que eu nunca fui a filha preferida. Isso não começou na vida adulta, nem depois que me tornei mãe. Começou na infância, quando qualquer erro meu era tratado como prova de incapacidade, enquanto os acertos da minha irmã eram celebrados como conquistas da família inteira. Cresci ouvindo que eu era difícil, orgulhosa demais, ingrata. Já ela era o orgulho, a menina perfeita, a que precisava ser protegida, mesmo quando errava. Meu nome é Marina, tenho 41 anos, sou mãe de 3 filhos e aprendi cedo que, para sobreviver naquela casa, eu precisava ser forte sozinha. Nunca pude contar com o apoio emocional dos meus pais. Quando engravidei do meu primeiro filho, aos 24 anos, ouvi que estava lhe estragando minha vida. Quando me separei, disseram que era falta de caráter. Quando trabalhei dobrado para criar meus filhos, fui chamada de ambiciosa. Para eles, nada do que eu fazia era suficiente. Meus filhos são meu mundo. Pedro, de 16 anos, responsável demais para a idade. Caio, de 14, sensível e observador. Luísa, minha caçula, de 10 anos, doce e inteligente, sempre tentando agradar todo mundo. 3 crianças criadas com esforço, amor e limites. Nunca escondi deles a realidade, mas também nunca permiti que se sentissem menores do que ninguém. Mesmo assim, por mais contraditório que pareça, eu ainda tentava manter algum vínculo com meus pais. Talvez fosse esperança. Talvez culpa. Talvez aquele desejo infantil de, um dia, finalmente ser reconhecida. Eles insistiam em dizer que faziam questão de momentos em família, e minha irmã, Renata, sempre reforçava isso com aquele sorriso que misturava falsidade e superioridade. Naquela semana, eu tinha um compromisso profissional importante. Um contrato que podia mudar minha estabilidade financeira e garantir ainda mais segurança para meus filhos. Meus pais se ofereceram para ficar com as crianças por algumas horas, durante um jantar em família que eles mesmos organizaram. Hesitei. Meu instinto dizia para não aceitar. Mas eles insistiram. Renata insistiu ainda mais. Disse que estava na hora de parar de paranoia e confiar na família. Na sexta-feira, deixei meus 3 filhos na casa dos meus pais. Estavam bem vestidos, educados, como sempre. Beijei cada um antes de sair, pedindo que se comportassem e lembrando que eu voltaria em poucas horas. Pedro me olhou com aquele olhar maduro demais e disse que cuidaria dos irmãos. Luísa me abraçou forte. Caio apenas concordou, sério. Naquele momento, algo apertou meu peito, uma sensação estranha, incômoda, mas ignorei. Achei que fosse ansiedade pelo trabalho. O compromisso terminou mais cedo do que o esperado. Dirigi até a casa dos meus pais pensando que talvez aquela noite fosse diferente. Talvez um jantar tranquilo. Talvez uma conversa civilizada. Talvez, quem sabe, um pequeno sinal de mudança. O que encontrei, no entanto, não foi apenas decepção. Foi algo que atravessou um limite invisível. Um daqueles limites que, quando são ultrapassados, não permitem volta. Assim que entrei naquela casa, entendi que nada ali tinha sido feito por descuido ou brincadeira. Tudo havia sido planejado. Calculado.
E direcionado não apenas para me humilhar, mas para ferir o que eu tinha de mais precioso. Naquele instante, eu ainda não sabia exatamente como reagiria. Só sabia de uma coisa: depois daquela noite, nada entre mim, meus pais e minha irmã jamais seria o mesmo. Quando abri a porta da casa dos meus pais, a primeira coisa que ouvi foi risada. Alta. Despreocupada. Daquelas que vêm de quem se diverte sem culpa. O cheiro da comida espalhava-se pelo corredor, e a mesa estava posta como em datas especiais. Meus pais, minha irmã e 2 tios conversavam animados na sala de jantar. Por um segundo, pensei que talvez meu medo tivesse sido exagero. Até eu olhar para o outro lado da sala. Pedro estava perto da mesa, usando uma camisa branca que não era dele, com um pano jogado sobre o ombro. Caio vinha da cozinha carregando uma travessa pesada, o rosto vermelho, os olhos baixos. Luísa estava parada perto da pia, segurando pratos usados, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Os 3 vestiam aventais improvisados, claramente separados das roupas que eu havia colocado neles. Meu corpo gelou. Meu coração bateu tão forte que parecia querer sair do peito. O que é isso? Perguntei, minha voz falhando antes mesmo de terminar a frase. Meu pai virou devagar, me encarando como se eu tivesse interrompido algo trivial. Não havia surpresa no rosto dele. Nem vergonha. Ah, você chegou? Disse com desdém. Está vendo? É isso que esses 3 aí merecem. Servem apenas para nos servir. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Renata riu. Um riso curto, debochado, enquanto levava a taça à boca. Até que para servir a gente, eles se saíram bem, completou, me olhando de cima a baixo. Foi ali que eu vi. Vi Pedro apertando os lábios para não chorar. Vi Caio limpando o rosto rapidamente com a manga da camisa. Vi Luísa soluçar baixinho, tentando não chamar atenção. Meus filhos estavam sendo humilhados dentro da casa que um dia chamaram de casa dos avós. Caminhei rápido até eles. Tirem isso agora, disse, arrancando o pano do ombro de Pedro primeiro. Agora. Pedro me olhou como se estivesse pedindo permissão para respirar. Mãe, o vô disse que a gente tinha que ajudar, que era para aprender. Não deixei ele terminar. Tirei o avental de Caio, depois o de Luísa, que se jogou nos meus braços como se tivesse segurado o choro por horas. Chega, falei, abraçando os 3. Acabou. O silêncio tomou a sala. As risadas cessaram. Os olhares se voltaram para mim como se eu fosse a errada. Marina, você está exagerando, disse minha mãe, cruzando os braços. Foi só um jeito de ensinar humildade. Humildade? Repeti, sentindo minha voz tremer de raiva. Vocês obrigaram 3 crianças a servirem comida enquanto riam delas. Crianças que precisam aprender o lugar delas, retrucou meu pai. Com a vida que você leva, é bom que eles se acostumem. Renata se levantou da cadeira. Para de drama. Trabalho honesto nunca matou ninguém. Foi quando algo em mim se quebrou de vez. Trabalho honesto não, respondi, com a voz baixa e firme. Mas humilhação mata por dentro. E vocês fizeram isso com meus filhos. Peguei as mochilas deles, coloquei Luísa entre Pedro e Caio, e caminhei até a porta. Isso não acabou aqui, avisei, antes de sair. Mas a partir de agora, acabou qualquer direito que vocês achavam que tinham sobre mim e sobre eles. Meu pai riu, incrédulo. Você vai fazer o quê? Bater a porta? Olhei para trás uma última vez. Vou fazer exatamente o que vocês sempre disseram que eu não teria coragem de fazer. E saí. No carro, meus filhos choraram. Eu também. Mas não de fraqueza. De decisão. Porque naquele instante, enquanto ligava o motor, eu soube, aquela noite seria o começo de algo que meus pais e minha irmã jamais esqueceriam. O caminho até minha casa pareceu mais longo naquela noite. Dentro do carro, o silêncio era pesado, quebrado apenas pelos soluços contidos de Luísa no banco de trás. Pedro mantinha o olhar fixo na janela, rígido demais para um garoto de 16 anos.
Caio abraçava os próprios joelhos, encolhido, como se tentasse desaparecer. Eu dirigia com as mãos trêmulas, repetindo para mim mesma que precisava me manter firme. Chorar depois. Desmoronar depois. Naquele momento, eles precisavam de segurança. Quando chegamos, levei os três direto para a sala. Tirei os sapatos deles, preparei um chocolate quente, sentei no chão com eles. Não fiz perguntas naquele instante. Só abracei. Um abraço longo, silencioso, daqueles que dizem tudo sem palavras. Vocês não fizeram nada de errado, falei, olhando nos olhos de cada um. Nada. O erro não foi de vocês. Pedro respirou fundo. Mãe, eles disseram que você deixou a gente lá porque precisava trabalhar, que trabalho é mais importante que a gente. Senti o estômago revirar. Isso é mentira, respondi na hora. Eu trabalho por vocês. Para que nunca falte nada. Para que nunca precisem passar pelo que eu passei. Luísa segurou minha mão com força. A vovó disse que eu tinha que sorrir enquanto servia, porque menina educada não faz cara feia. Ali, algo dentro de mim endureceu. Não era mais só raiva. Era clareza. Depois que eles dormiram, fiquei sozinha na cozinha, encarando a parede por longos minutos. A casa estava silenciosa demais. Peguei o celular. Tinha mensagens perdidas da minha mãe e várias ligações do meu pai. Nenhuma pedia desculpas. Eram cobranças. Você exagerou. Desrespeitou seu pai. Renata ficou ofendida. Bloqueei todos. Um por um. Sem drama. Sem aviso. Abri meu notebook. Durante anos, eu havia ajudado meus pais financeiramente. Pagava parte das contas, fazia compras grandes, ajudava com despesas médicas. Tudo isso enquanto ouvia que eu era filha problemática. Aquela noite me mostrou que eu não devia mais nada. A ninguém. Entrei no aplicativo do banco e cancelei as transferências automáticas. 1, 2, 3. Cada clique era um peso saindo do meu peito. Em seguida, liguei para o advogado que cuidava dos meus contratos. Preciso rever algumas coisas, disse. E rápido. Na manhã seguinte, levei meus filhos à escola pessoalmente. Pedi dispensa no trabalho. Não conseguia fingir normalidade. Ao buscá-los, notei algo diferente. Caio estava quieto demais. Luísa evitava falar. Pedro andava alguns passos à frente, como se quisesse parecer forte. À noite, Pedro bateu na porta do meu quarto. Mãe, a gente não vai mais ver o vô e a avó, né? Olhei para ele com cuidado. Não enquanto eles acharem que podem machucar vocês. Ele concordou. Não parecia triste. Parecia aliviado. 2 dias depois, Renata apareceu na porta da minha casa sem avisar. Estava irritada, o rosto fechado, os braços cruzados. Você enlouqueceu? Disparou. Bloqueou nossos pais, cortou ajuda financeira. Você acha que pode simplesmente virar as costas? Eu virei as costas quando eles humilharam meus filhos, respondi. Antes disso, eu só estava cansada. Eles são velhos. Ela gritou. Você sabe como eles são. E você? Perguntei, olhando firme. Sabe como é uma criança chorando porque foi tratada como lixo? Ela ficou em silêncio por um segundo. Depois deu de ombros. Isso vai passar. Você sempre volta atrás. Sorri. Um sorriso frio. Dessa vez, não. Fechei a porta. Naquela noite, dormi pouco. Mas, pela primeira vez em muitos anos, não sonhei com a casa dos meus pais. Sonhei com algo novo se formando. Algo que ainda não tinha nome, mas que começava com uma palavra simples: limite. E limites, eu aprenderia, têm consequências. Para quem impõe. E principalmente para quem ultrapassa.
Na semana seguinte, minha casa virou um território de reconstrução silenciosa. Ajustei horários, mudei pequenas rotinas, passei a buscar Luísa mais cedo na escola. Caio começou a dormir com a luz acesa, dizendo que o quarto ficava estranho quando apagava tudo. Pedro assumiu tarefas demais, como se quisesse provar algo para o mundo. Eu observava cada detalhe com atenção, porque sabia, aquela humilhação tinha deixado marcas. E marcas ignoradas viram feridas abertas. Passei a cozinhar com eles, sentar mais tempo à mesa, ouvir histórias que antes vinham apressadas. Mesmo assim, o peso ainda estava ali, invisível, pairando no ar. Na quinta-feira à noite, recebi a primeira notificação concreta de que meus pais tinham entendido o impacto do que eu fizera. Eles haviam ido ao banco. Descobriram que as transferências automáticas tinham sido canceladas. No mesmo dia, tentaram contato com meu trabalho, perguntando se eu estava bem emocionalmente. Quando soube disso, senti um frio subir pela coluna. Aquilo não era preocupação. Era estratégia. Na manhã seguinte, meu chefe me chamou para conversar. Fui preparada para qualquer coisa. Seus pais ligaram, disse ele, escolhendo bem as palavras. Pareciam alarmados. Questionaram sua estabilidade. Respirei fundo e contei tudo. Sem choro, sem exageros. Contei sobre o jantar, sobre as crianças, sobre o histórico. Ele ouviu em silêncio, apoiado na cadeira. Marina, disse por fim, sua postura aqui sempre foi impecável. Se alguém demonstrou instabilidade nessa história, não foi você. Saí da sala sentindo algo raro, validação. 2 dias depois, Pedro chegou da escola mais cedo. O rosto estava pálido demais. Mãe, a tia Renata foi lá hoje. Meu estômago revirou. O que ela fez? Falou com a coordenadora. Disse que a família estava preocupada com você, que talvez a gente estivesse passando por dificuldades emocionais. Naquele instante, tudo fez sentido. Eles estavam tentando o mesmo jogo de sempre. Me pintar como descontrolada. Fraca. Incapaz. Só que agora, usando meus filhos como instrumento. Na mesma tarde, fui até a escola. Levei mensagens, datas, prints. Expliquei tudo com calma. A coordenação foi respeitosa, pediu desculpas e garantiu que nenhuma informação seria passada a terceiros. Mesmo assim, saí dali com um nó no peito. A linha tinha sido cruzada. À noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Marina, aqui é seu pai. Atendi, por curiosidade. O que você quer? Você passou dos limites, disse ele, seco. Está nos expondo ao ridículo. Sua irmã está sendo questionada no trabalho. Tudo isso por causa de uma brincadeira. Não foi brincadeira, respondi. Foi crueldade. Você está destruindo essa família. Não, corrigi. Estou protegendo a minha. Houve um silêncio pesado. Você acha mesmo que consegue sozinha? Olhei para a sala. Meus filhos riam de algo bobo na televisão. Um som simples, mas poderoso. Já estou conseguindo. Desliguei. No domingo, uma prima distante me contou que meus pais estavam espalhando a versão deles da história. Diziam que eu os havia abandonado, que sempre fui ingrata, que enlouqueci depois da separação. Renata reforçava tudo, posando de filha exemplar e irmã preocupada. Pela primeira vez, não senti vontade de me justificar. Mas eles não pararam. Recebi uma notificação de tentativa de mediação familiar. Um pedido para restabelecer diálogo. Aquilo não me abalou, mas deixou algo claro: eles não aceitariam limites sem reagir. Naquela noite, sentei com meus filhos à mesa. Algumas pessoas podem tentar dizer que eu estou errada, falei. Talvez até falem com vocês. Se isso acontecer, me contém. Não carreguem isso sozinhos. Pedro concordou, firme. A gente confia em você. Caio segurou minha mão.
Você não vai deixar eles mandarem na nossa vida, né? Sorri, sentindo uma certeza sólida dentro de mim. Nunca mais. Enquanto apagava as luzes da casa, pensei em tudo que ainda poderia vir. Meus pais nunca souberam lidar com perda de controle. Renata, menos ainda. Mas também sabia de algo essencial. Desta vez, eu não estava reagindo por impulso. Estava preparada. Eles achavam que eu ia ceder. Que eu voltaria atrás. Que pediria desculpas. Só não sabiam que eu já tinha ido longe demais para recuar. Os dias seguintes trouxeram um silêncio estranho. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem indireta, nenhuma tentativa óbvia de contato. Era o tipo de silêncio que não traz paz, apenas anuncia algo maior. Conhecia meus pais bem demais para acreditar que tinham aceitado meus limites. E Renata, ela nunca soube perder. Quando se sentia acuada, atacava. Eu estava certa. Na terça-feira à tarde, recebi uma ligação do banco. O gerente queria confirmar algumas movimentações antigas ligadas a uma conta conjunta que eu havia mantido com meus pais anos atrás, quando comecei a trabalhar. Aquela conta estava inativa há muito tempo. Pelo menos, era o que eu acreditava. A ligação foi educada, mas objetiva demais para ser casual. Fui até lá no mesmo dia. Descobri que, nos últimos meses, Renata havia tentado usar documentos antigos para movimentar valores pequenos, sempre abaixo do limite que despertaria alertas automáticos. Nada gritante. Nada que chamasse atenção imediata. Mas frequente. Sistemático. O suficiente para sustentar despesas que eu nunca soube que existiam. O suficiente para mostrar que a dependência financeira não era apenas dos meus pais. Respirei fundo. Não senti raiva. Senti confirmação. Tudo se encaixava. Saí do banco com cópias, extratos e uma sensação amarga de lucidez. Em casa, organizei tudo numa pasta azul. Não para vingança. Para proteção. Pela primeira vez, eu estava preparada para qualquer versão que tentassem contar. Naquela noite, Pedro se aproximou de mim com um cuidado que não combinava com a idade dele. Mãe, lembra do celular antigo que a avó me deu? Lembro. Ele gravava áudio sozinho às vezes. Eu achei estranho, mas não apaguei nada. Meu coração acelerou. Por quê? Porque tem coisas lá. Eles falando da gente. Rindo. Peguei o aparelho com as mãos geladas. Passei horas ouvindo. Comentários cruéis. Piadas sobre meu trabalho. Sobre minha separação. Sobre meus filhos. Frases ditas com naturalidade demais, como se humilhar crianças fosse normal. Ali, tive certeza, nada daquilo tinha sido improviso. O jantar, os aventais, as falas, tudo havia sido planejado. Na manhã seguinte, procurei um advogado. Não queria processo. Não queria palco. Queria distância. Queria paz. Ele foi direto. Com aquele material, eu poderia formalizar uma notificação de afastamento. Um limite legal, claro e incontestável. Fizemos isso. Quando a notificação chegou à casa dos meus pais, Renata explodiu. Soube por terceiros que ela apareceu no meu trabalho novamente, dizendo que eu estava ameaçando a família. Não foi recebida. Saiu escoltada. Aquilo, para mim, foi um sinal, o controle estava escapando das mãos dela. À noite, meu telefone tocou. Número bloqueado. Atendi. Você foi longe demais, a voz de Renata saiu trêmula, misturando raiva e medo. Isso é baixo. Baixo foi o que vocês fizeram com meus filhos. Você quer nos destruir? Não. Só quero que fiquem longe. Eles são seus pais. E eles escolheram não agir como tal. Houve um silêncio pesado. Você sempre foi ressentida, ela cuspiu. Sempre teve inveja. Sorri. Não por humor. Por libertação. Não, Renata. Eu só cansei de fingir.
Desliguei. Naquela semana, meus pais começaram a enfrentar algo novo, consequências reais. O dinheiro faltou. As contas apertaram. E, pela primeira vez, ninguém apareceu para resolver. Soube que meu pai aceitou um trabalho temporário num restaurante pequeno do bairro. Minha mãe começou a vender doces para complementar a renda. Não senti satisfação. Nem pena. Apenas uma constatação fria: escolhas têm preço. Em casa, algo começava a mudar. Caio voltou a dormir com a luz apagada. Luísa voltou a cantar no banho, baixinho, como antes. Pedro, pela primeira vez, falou sobre planos para o futuro sem medo, sem pedir permissão ao passado. Na sexta-feira, enquanto jantávamos, Luísa me olhou séria. Mãe, você vai ficar com a gente, né? Mesmo se eles pedirem desculpa? Pensei por um instante. Não por dúvida, mas por honestidade. Vou ficar com vocês sempre. Algumas portas, quando se fecham, não devem ser abertas de novo. Ela concordou. Entendeu. Naquela noite, percebi algo essencial: eu não estava mais reagindo ao que eles faziam. Eu estava vivendo. E isso, para eles, era o maior castigo possível. Mas o jogo ainda não tinha acabado. Eu sentia no fundo do peito. E sabia que o próximo movimento deles seria o mais desesperado de todos. Eu estava certa sobre o desespero deles. Quando o controle escapa, quem sempre mandou entra em pânico. Na semana seguinte, recebi a ligação da pessoa que eu menos esperava, minha tia Lúcia, irmã da minha mãe. Sempre foi neutra, distante, do tipo que observava tudo de longe e só aparecia quando achava conveniente. Atendi mais por curiosidade do que por esperança. Marina, ela começou, com a voz cautelosa demais: eu não concordo com tudo o que aconteceu, mas seus pais estão muito mal. Não respondi. Esperei. Seu pai perdeu o emprego no restaurante. Disse que não aguentou a humilhação. Sua mãe está muito nervosa, passando mal direto. Renata disse que você virou todo mundo contra eles. Fechei os olhos por um instante. Não senti culpa. Senti um cansaço profundo, daqueles que vêm depois de anos tentando explicar o óbvio. E o que exatamente eles querem agora? Perguntei, já sabendo a resposta. Houve uma pausa calculada. Conversar. Pedir desculpas. Resolver como família. A palavra família ecoou estranha, quase ofensiva. Tia, respondi com calma, eles tiveram décadas para agir como família. Escolheram não agir. Ela suspirou. Você sempre foi muito dura. Não, corrigi. Eu sempre fui a que engolia tudo para manter a paz dos outros. Desliguei sem gritar, sem chorar, sem discussão. Não havia mais nada a ser dito. 2 dias depois, Pedro chegou da escola diferente. Os ombros caídos, o olhar pesado demais para a idade dele. Mãe, disse depois do jantar, hesitante, hoje o vô apareceu lá fora. Meu coração disparou. Onde exatamente? No portão da escola. Ele não entrou. Ficou só olhando. Caio confirmou com a cabeça. Luísa se encolheu no sofá, abraçando as pernas. Ele falou alguma coisa? Perguntei, controlando a respiração. Disse que sentia falta da gente, que você estava exagerando, que tudo isso podia acabar se você quisesse. Senti algo subir pela garganta. Não era raiva. Era indignação pura. Eles continuavam tentando jogar a responsabilidade nas minhas mãos. Como se tudo fosse uma escolha simples. Como se nada tivesse sido feito. Vocês não precisam ouvir isso, falei firme. Nunca mais. Na manhã seguinte, fui até a escola pessoalmente. Solicitei, por escrito, que qualquer tentativa de contato fosse imediatamente comunicada. Mostrei a notificação legal. A diretora foi clara, respeitosa e solidária. Saí dali sentindo algo raro, proteção real. Mas Renata ainda tinha uma última carta.
Ela apareceu na porta da minha casa numa tarde chuvosa. O rosto inchado, os olhos vermelhos, o corpo curvado como quem carrega um peso enorme. Chorava. Chorava de verdade, ou pelo menos parecia. Marina, disse com a voz quebrada, a mãe está muito mal. Você ganhou. Está satisfeita agora? Cruzei os braços, sentindo o frio da decisão atravessar o corpo. Isso não é um jogo. Você destruiu tudo. Ela gritou. Nossa família. Nossa história. Observei minha irmã com uma clareza que nunca tive antes. Pela primeira vez, não vi a filha preferida. Vi alguém desesperado por perder privilégios. Não, Renata. Eu apenas parei de sustentar uma mentira onde vocês sempre saíam por cima. Eles são seus pais. Ela insistiu, dando um passo à frente. E meus filhos são meus filhos, respondi. E vocês escolheram machucá-los. Ela tentou se aproximar mais. Eles pedem desculpas. De verdade. Estão arrependidos. Balancei a cabeça lentamente. Pedir desculpa não apaga o que foi feito. Nem garante que não se repita. Os olhos dela endureceram. A máscara caiu. Você vai se arrepender. E, pela primeira vez, sorri sem dor. Já me arrependi por anos. De ficar. De aceitar. De tentar agradar. Isso acabou. Fechei a porta com calma. Sem bater. Sem drama. Naquela noite, sentei sozinha na varanda. Pensei em tudo que perdi tentando manter laços que nunca foram reais. Pensei em quantas vezes aceitei menos do que merecia só para não ser chamada de ingrata. Pensei no silêncio que agora existia, um silêncio limpo, sem medo, sem tensão. Pedro se sentou ao meu lado. Mãe, disse baixo, eu sei que dói. Mas, obrigado. Pelo quê? Por escolher a gente. Ali, entendi que não havia mais nada a provar. Nenhuma narrativa a corrigir. Nenhuma ponte a reconstruir. O que eles chamavam de crueldade, eu chamava de limite. E limites, quando finalmente respeitados, mudam tudo. Mas ainda havia um último capítulo dessa história. E ele não seria escrito por eles. O último movimento deles veio semanas depois, já sem força, sem ameaça, sem máscara. Foi um e-mail curto, enviado de um endereço que eu não reconhecia de imediato. Abri por curiosidade, não por expectativa. Era do meu pai. Não havia pedido de desculpas. Não havia reconhecimento do que fizeram com meus filhos. Havia apenas um texto longo, confuso, cheio de justificativas, doenças repentinas, dificuldades financeiras e uma frase repetida de várias formas diferentes. Você precisa lembrar que somos seus pais. Li até o fim sem sentir nada. Nem raiva. Nem tristeza. Apenas a constatação definitiva de que eles continuavam os mesmos. Não entenderam. Não quiseram entender. E, talvez, nunca entenderiam. Apaguei o e-mail. Naquela noite, sentei à mesa com meus filhos para jantar. Algo simples. Arroz, feijão, frango grelhado. Luísa contou animada sobre uma apresentação na escola. Caio falou de um amigo novo. Pedro comentou sobre um curso que queria fazer depois de terminar o ensino médio. Olhei para os três e percebi algo que não existia meses antes: leveza. Não havia medo de visitas inesperadas. Não havia tensão ao tocar o telefone. Não havia aquela sensação constante de que eu precisava me justificar por existir. Minha casa finalmente era só minha. E deles. Alguns parentes tentaram contato. Mensagens educadas, perguntas disfarçadas de preocupação. Respondi poucas. Sempre com educação, mas sem abrir portas. Aprendi que nem todo silêncio precisa ser quebrado, e nem todo laço precisa ser mantido. Soube, por comentários distantes, que meus pais continuavam enfrentando dificuldades. Que reclamavam de mim para quem quisesse ouvir.
que Renata se dizia vítima da minha ingratidão. Nada disso me atingia mais. A opinião deles só teve poder enquanto eu permiti. Uma noite, enquanto ajudava Luísa com a lição de casa, ela me olhou de repente e perguntou: Mãe, a gente é uma família de verdade, né? Engoli em seco antes de responder. Somos sim. Uma família de verdade. Mesmo sem vô, sem vó, sem tia? Sorri e acariciei o cabelo dela. Família de verdade é quem cuida, protege e respeita. O resto é só título. Ela sorriu satisfeita e voltou ao caderno. Pedro, mais tarde, me disse algo que guardarei para sempre. Você ensinou a gente que amor não machuca. Isso ninguém mais vai conseguir confundir na nossa cabeça. Naquele instante, soube que tudo tinha valido a pena. Hoje, minha vida não é perfeita. Continuo trabalhando muito. Continuo cansada às vezes. Mas não carrego mais o peso de agradar quem nunca me respeitou. Meus filhos cresceram mais fortes do que eu imaginava possível. Não porque passaram por dor, mas porque viram alguém escolher protegê-los, mesmo quando isso significou romper com o próprio sangue. Nunca mais falei com meus pais. Nunca mais vi minha irmã. E não houve reconciliação silenciosa, encontros inesperados ou perdões tardios. Algumas histórias não terminam com abraços. Terminam com limites. E isso também é maturidade. Se me perguntarem se me arrependo, a resposta é simples: não. Arrependo-me apenas de não ter feito antes. Porque quando escolhi meus filhos, escolhi a mim mesma. E, naquele dia, finalmente, fiquei inteira. Se essa história tocou você de alguma forma, curta esse vídeo agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias reais, intensas e cheias de significado como essa. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história nova. Toda semana tem conteúdo pensado para emocionar, fazer refletir e, muitas vezes, dar força para quem precisa. Agora eu quero saber de você: se estivesse no lugar dessa filha, você faria o mesmo? Você teria coragem de romper com os próprios pais e com a irmã para proteger seus filhos? Ou tentaria dar mais uma chance? Deixe sua opinião nos comentários, eu leio todos com muito carinho. E me conta também, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Sempre que vejo, faço questão de deixar um coração no comentário. Se essa história pode ajudar alguém, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, um vídeo chega exatamente quando alguém mais precisa. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.